João capítulo 2. Já tinham sido prestados 2 testemunhos para Cristo que deviam ter lugar aqui na terra, ambos tendo por objeto a congregação em volta dele como centro, o de João Batista e o de Jesus, tendo tido lugar na Galileia com o remanescente. São os 2 dias dos caminhos de Deus para com Israel neste mundo. Notemos aqui que Jesus aceita ser o centro em volta do qual as almas devem ser congregadas, princípio este de suma importância. Ninguém mais podia ocupar esse lugar. Era um lugar divino. O mundo estava arruinado, sem Deus, e uma nova congregação, tirada do mundo, devia agrupar-se em volta de Cristo. Em seguida, ele indica o caminho em que o homem deve andar. Segui-me. Adão, no paraíso, não tinha necessidade de nenhum caminho. Cristo indica um caminho divino no mundo onde não podia encontrar-se outro igual, porque toda a condição do mundo era o fruto do pecado. Em terceiro lugar, na sua pessoa, ele revela o homem como sendo o chefe glorioso, acima de todas as coisas, aquele a quem servem as criaturas mais sublimes. O terceiro dia encontra-se no capítulo 2, que agora estudamos. Um casamento tem lugar em Galileia. Jesus está lá e a água da purificação é transformada em vinho, o vinho da alegria das núpcias. Em seguida, em Jerusalém, Jesus purifica o templo de Deus com autoridade, executando o julgamento sobre todos aqueles que o profanavam. São, em princípio, as 2 coisas que caracterizam a posição milenária do Senhor. Sem dúvida que estes fatos são autênticos, mas introduzidos aqui e desta maneira, o seu alcance é, evidentemente, muito maior do que o de simples fatos históricos. Depois, porque nos será dito o terceiro dia? O terceiro dia depois de que 2 dias de testemunhos constituíram já o tema deste evangelho. O do testemunho de João e o outro, o do testemunho de Jesus. Efetivava-se agora a bênção e o julgamento. O remanescente tinha o seu lugar na Galileia. Esta região era um lugar de bênção, segundo Isaías capítulo 9. Jerusalém era o lugar do julgamento. Nas bodas em Caná da Galileia, o Senhor não reconhece a sua mãe. A relação em que Jesus se encontrava com ela era a expressão da sua relação natural com Israel. Este era a sua mãe, considerando o Salvador como nascido sob a lei, e ele separa-se dela para efetivar a bênção. Por conseguinte, de momento, não realiza essa bênção senão em testemunho e na Galileia para o remanescente. Só quando ele voltar, o bom vinho será para Israel a verdadeira bênção e a alegria até ao fim de todos os caminhos de Deus a seu respeito. No entanto, o Senhor habita ainda com sua mãe, que, contudo, quanto à sua obra, ele não reconhece, e foi justamente isso o que sucedeu nas suas relações com Israel. Seguidamente, julgando os judeus e purificando judicialmente o templo, o Senhor apresenta-se como Filho de Deus. O templo é a casa de seu Pai. A melhor prova que ele dá da sua glória, da sua pessoa e dos seus direitos divinos é a sua ressurreição, depois de os judeus o terem rejeitado e crucificado. De resto, ele não era somente filho, Deus estava nele e não no templo. A casa construída por Herodes, a que chamavam templo, estava vazia. O corpo de Jesus era agora o verdadeiro templo. Seladas pela sua ressurreição, as Escrituras e a palavra de Jesus eram de autoridade divina para os discípulos,
como falando dele segundo a intenção do Espírito de Deus. Termina aqui esta subdivisão do Evangelho que agora estudamos. Termina a revelação terrestre de Cristo, incluindo a sua morte. O capítulo 2 apresenta-nos o milênio. O capítulo 3 é a obra realizada em nós e por nós, que nos torna aptos para o reino sobre a terra e nos céus. É a obra para nós. Terminando as relações do Messias com os judeus, descobre as coisas celestes pela crucificação do Filho do Homem, amor divino e vida eterna. Os milagres que o Senhor opera convenciam muita gente, segundo a sua inteligência natural. Sem dúvida, eles eram sinceros, mas criam por conclusões humanas. Uma outra verdade se revela agora. O homem, no seu estado natural, era realmente incapaz de receber as coisas de Deus, não porque o testemunho fosse insuficiente para o convencer, nem porque ele não fosse susceptível de ser convencido, pois vários o foram nessa altura, mas porque eram fracos. Jesus não se fiava deles. Ele sabia o que era o homem, conhecia-o bem. Embora fosse momentaneamente convencido, nem a sua vontade, nem a sua natureza eram por isso mudadas. Quando o momento da prova chegasse, ele mostrar-se-ia tal qual é, alienado de Deus, seu inimigo mesmo. Triste testemunho este, mas terrivelmente verdadeiro. A vida e a morte de Jesus disso foram cabal demonstração. Todavia, e apesar de saber muito bem tudo isso, Jesus começou a sua obra. O seu amor não esfriou por causa disto, porque a força deste amor estava nele próprio. Note-se que o estado do homem é plenamente manifestado aqui. Supondo que o homem é exteriormente justo segundo a lei, que crê em Jesus segundo convicções sinceras, conforme a natureza, reveste-se desses predicados para esconder a si próprio o que ele é realmente. De modo nenhum ele se conhece. Resta intacto o que ele verdadeiramente é. Ora, ele é pecador? Mas este raciocínio conduz-nos a outra observação. Há dois grandes princípios desde o próprio paraíso, a responsabilidade e a vida. O homem não pode jamais desenredá-los até que se compenetre de que está perdido e de que não existe bem algum nele. Quando tal sucede, ele fica contente por saber que há uma fonte de vida e de perdão fora dele. É isto que nos é revelado aqui. É preciso uma nova vida. Jesus ensina que na natureza existe o pecado. Esses dois princípios são desenvolvidos nas Escrituras de maneira notável. Primeiramente, no paraíso, como dissemos, a responsabilidade e a vida em poder. O homem toma o fruto de uma árvore, desobedece à ordem do Senhor, fica ciente do bem e do mal, torna-se responsável e perde o direito à vida. A lei dava a medida da responsabilidade quando o bem e o mal foram conhecidos, e prometida a vida sobre este princípio. Faze o que estava ordenado, satisfazendo assim a responsabilidade. Cristo vem, provê as faltas do homem sob a relação da responsabilidade e dá o que ele é, a vida eterna. Assim, e assim somente, a questão pode ser resolvida e os dois princípios reconciliados. Mais duas coisas se apresentam em Cristo para revelar Deus. Jesus conhece o homem e todos os homens. E que extraordinário conhecimento este! Um profeta sabe o que lhe é revelado. Nesse caso, ele tem um conhecimento divino,
Mas Jesus conhece todos os homens de maneira absoluta. Ele é Deus. Depois de ter introduzido a vida em graça, fala-nos de outra coisa. Diz o que conhece e presta testemunho ao que viu. Ora, ele conhece a Deus, seu Pai, no céu. Ele é o Filho do homem que está no céu. Conhece o homem de modo divino, mas também conhece divinamente Deus e toda a sua glória. E que sublime quadro este, ou antes, que sublime revelação do que Jesus é para nós, porque aqui não é como o homem que ele nos fala. E ele vem a ser para que nós lá entremos e das suas delícias gozemos o sacrifício pelo pecado do homem, segundo o eterno amor de Deus, seu Pai.